Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Hoje estamos iniciando mais uma aula de contabilidade avançada. Nosso tema da aula hoje é métodos de avaliação de investimentos temporários e permanentes. Então, nós vamos tratar dos investimentos no ativo imobilizado, no ativo não circulante. Os investimentos podem ser temporários e podem ser permanentes e classificam-se no balanço patrimonial lá no grupo ativo não circulante, subgrupo investimentos. Antes de começar, nós vamos tratar dos investimentos em títulos, ações, lá dentro do não circulante. Aqueles em outros investimentos, só lembrando vocês que aqueles de ativo circulante, aqueles são avaliados pelo valor de mercado, o próprio banco ele vai dando a posição dos valores dos investimentos e a empresa só tem que ir ajustando. São aqueles investimentos de curto prazo que ficam no circulante da empresa. Nós vamos tratar aqui dos investimentos de longo prazo, que são aqueles investimentos que ficam no ativo não circulante, que é o antigo ativo permanente, antes da lei que alterou a 6.404, a 11.638 de 2007. Existem dois métodos para avaliação dos investimentos. A avaliação pelo custo de aquisição e a avaliação pelo método de equivalência patrimonial. No método de custo, a mensuração do investimento ele é sempre reconhecido inicialmente pelo custo. Lógico, está comprando, é o custo. Sendo necessário alguns ajustes à medida que o investidor recebe distribuições do resultado da investida, por exemplo, os dividendos mínimos obrigatórios. De acordo com o pronunciamento técnico, CPC 18, o método do custo é reconhecido pelo custo inicialmente e é avaliado pelo seu valor justo. Quando a sociedade recebe dividendos, é lançado diretamente na receita. Não se preocupe que nós vamos fazer exemplos nessa aula sobre tudo isso aí que nós estamos conversando. Bom, conforme menciona o artigo 416º, ou artigo 416 do regulamento do imposto de renda, ali saiu errado o ano da lei, não é 18, é 98, 95/80 é a lei, decreto-lei do imposto de renda. Os lucros ou dividendos recebidos pela pessoa jurídica em decorrente de participação societária avaliada pelo custo de aquisição, adquirida até 6 meses antes da data da sua percepção, serão registrados pelo contribuinte como diminuição do valor do custo e não influenciarão as contas de resultado. Aqui tem uma justificativa, provavelmente com o intuito de não inflar os investimentos da pessoa jurídica, porque você pode estar comprando um investimento nesse período curto, o prazo 6 meses também é aleatório da lei, e dentro desse investimento que você comprou aí pode já estar embutido esse dividendo. Então, sabe-se que a ação vale R$10, por exemplo, vai dar um real de dividendo, já está te vendendo por 11, daí você está recebendo o dividendo e, na verdade, já estava incluso no preço. Então, essa é a explicação, Então, com o intuito de não inflar o investimento das pessoas jurídicas e resultando em um possível ganho em caso de alienação futura. Então, isso aí é uma esperteza também, porque se você vende, entra no ganho e a receita tributa, na hora da venda.
Tendo em vista que o tempo de 6 meses não seria suficiente para gerar ganhos, né, de forma eficiente e suficiente para a empresa. E quem comprou, de certa forma, pagou provavelmente o valor, né, embutido no custo, né, do bem, esse lucro recebido até 6 meses após. Então é o que diz aí a legislação, né? Cumpra-se a lei. No artigo 417 do Regulamento de Imposto de Renda, né, o decreto 9580 de 2018, lá era 18 mesmo, só que era de 2018, era 2018, né? No de cima que eu disse que estava errado aqui, 18, é que eu levei um susto aqui, achei que tivesse errado, porque como eu sou do século passado, né, sou do século 20, então para mim 18 era 1918, né? Apenas o tempo passa, né? Então 18 agora tem que prestar atenção que 18 é 2018. Como ainda tem muita gente viva ainda do século passado, né? Do século 20, então é interessante escrever 2018 por extenso. Então, trata-se, né, que as ações ou as cotas bonificadas recebidas sem custo pela empresa não importarão modificação no valor pelo qual a participação societária estiver registrada no ativo, nem serão computadas para fins de determinação do lucro real. Vejam, aí normalmente existe uma subdivisão, né, em novas ações e também que daí você muda o teu número de ações, você não tem como contabilizar isso aí. Apesar de que se você pegar uma ação bonificada e a cotação dela para fazer uma avaliação, por exemplo, uma carteira de ações, ela dá uma diferença sim. Ela teria um valor ou para contabilizar ou com prejuízo ou como lucro, por essa variação. Ela dá uma diferença. Aqui no caso, a legislação do imposto de renda, né? Nem sempre o que o imposto de renda faz é o que tecnicamente seria o mais correto. Mas a lei manda fazer dessa forma. O que diz a legislação sobre o investimento ao custo? Então, nós vamos dar uma olhadinha na Lei 6.404, né? E posteriores alterações. A Lei 6.404 aqui, já peguei para vocês aí a lei atualizada, entende? Então, no artigo lá 183, no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios, né? As aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos e direitos e títulos de créditos classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo, na época tinha a figura do longo prazo intermediário, né, entre o não circulante, que era o ativo permanente. Depois foi dada essa redação nova aí, né, pela 11638 de 2007, mudando então as regrinhas aqui. Mas não foram mudanças graves, mudanças grandes. Então, vamos lá. O seu valor justo, nós já vamos ver o que é valor justo, né, depois. Quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para a venda. Então, sempre que você tiver um ativo que ele vai estar lá à disposição para negociar, ele vai no ativo circulante, né? Muito, né? Quando muito aí não realizável a longo prazo, mas geralmente no ativo circulante que ele está destinado à venda. Então, é pelo valor justo que nós vamos ver o que é depois ali na frente, né, que seria o valor, né, de mercado, seu valor justo. Mas vamos ter uma explicação melhor depois. E B, pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, né, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso dos demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. Então aí também a redação dada pela 11638, né? A de cima, né, a letra A, pela 11941, já de 2009, que alterou isso aí.
de vez em quando, né, existe uma revisão de lei, então vai se alterando algumas coisas para melhor entendimento ou para modificar mesmo, acertar situações que não estavam muito bem corretas ou tem nova interpretação. Mas o que é considerado como valor justo? Aqui que entra a explicação que eu queria dar para vocês sobre o que é um valor justo, né? Isso aí é determinado em lei também. Então, no parágrafo primeiro, né, do artigo que a gente estava vendo aí, diz assim: para efeitos do disposto nesse artigo, considera-se valor justo. Então, essa redação já é da 11941 de 2009. Diz assim: matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pela qual possam ser repostos. Então, você pode avaliar por esse valor justo, mediante compra no mercado. Então, você pode fazer aquela avaliação a preço de mercado. Os bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos dos impostos, né? E demais despesas necessárias para a venda e a margem de lucro. Dos investimentos, né? O valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros. Dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em mercado ativo, decorrente de transações não compulsórias, né? Realizado entre partes independentes, e na ausência de um mercado ativo para um determinado instrumento financeiro. Isso aí foi incluído pela Lei 11.638 de 2007. Então aqui nós temos a explicação, né, do que é valor justo pela própria lei, né? Continuando com a legislação, nós temos aí que os investimentos em participação de capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto no artigo 248 e 250, né, que aí trata da equivalência patrimonial e do método de avaliação, né, patrimonial, né, que é a MPE, que nós vamos ver aqui. Então, pelo custo de aquisição, deduzidos de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente e que não será modificada em razão de recebimento, sem custo para a companhia de ações ou cotas bonificadas. Entra de novo aí que ações ou cotas bonificadas não entram, né, para fins de cálculo, né, de valores. Essas ações só vão dar modificação quando fizer uma avaliação, né, pela quantidade de ações. Porque o que fica valendo sempre é a quantidade de ações que você tem daquela empresa pelo preço do dia, da época que foi feita a avaliação ou cotação em bolsa, que é o caso do valor justo, né? Os demais investimentos pelo custo de aquisição deduzido a provisão para atender perdas prováveis na realização do seu valor ou para a redução de custo de aquisição ao valor de mercado quando este for inferior. Bom, aqui vamos para a parte prática, né? Eu sempre gosto nas minhas aulas, de passar primeiro a parte teórica, depois a parte prática, se for o caso, né? Contabilização dessas operações de investimento pelo custo. Então, nós temos o exemplo número 1, que é a compra de 1.000 ações por R$1 cada, com deságio de 10% na companhia Delta XY. Então, notem, prestem atenção aí no exercício. Então, é 1.000 por R$1 e o deságio foi 10%. Como que contabiliza isso? Então, no exemplo 1 ainda, a contabilização, nós vamos debitar lá no investimentos, né, uma subconta à companhia Delta, se for o caso, né, para controlar por investimento, por empresa. Eu aconselho sempre fazer o mais analítico possível a abertura das contas, porque hoje em dia com a informática não dá trabalho nenhum, não tem diferença, né? A diferença que tem se você abrir e deixar muito sintéticas as contas, daí você pode ter problema na hora de tentar localizar alguma coisa, né?
Então você vai debitar no investimento, né? E vai creditar, aí R$ 100 no investimento mesmo, e vai creditar pela saída, que o valor pago, né? Você comprou com deságio, então 1.000 ações, que valia R$ 1.000, você pagou 900. Ou seja, você comprou com um desconto, um deságio. Professor, mas como é que se chegou que é débito e como é que se chegou que é crédito? Gente, nós estamos em contabilidade avançada, supõe-se que todo mundo sabe o débito e crédito. Mas eu vou explicar para vocês. Sempre que um valor você vai dar entrada no ativo, ele é um investimento. É onde foi o dinheiro. Da onde é que veio o dinheiro? Veio do caixa, né? E veio de um desconto. Então, aí é o crédito. Tem que fechar débito e crédito, né? Então, R$ 1.000 foi uma aplicação de recurso, onde foi parar o dinheiro, né? Pulei aqui sem querer. R$ 100 foi o desconto que eu vou deduzir dessa aplicação, vai a crédito. E o pagamento, por ser uma saída, a origem de recurso foi 900 e R$ 100. Então, esses dois valores vão a crédito e a contrapartida a débito no investimento. A contabilidade sempre funciona assim, né? Nós já vimos isso lá em contabilidade básica, que quando você faz uma aplicação do dinheiro, né? Aonde foi parar o dinheiro, é débito. Da onde veio, é crédito, ou seja, origem, aplicação. Poderia ser financiamento e investimento. São todos sinônimos, né? Para débito e crédito. Assim já, né, nós esclarecemos para quem também está assistindo esse vídeo e não teve, né, aquelas aulas, as primeiras aulas de contabilidade que tratavam de débito e crédito. Se aprendeu por osmose que eu digo, é que tem gente que aprende fazendo bastante exercício, às vezes ele já sabe, já decora aquilo. Né? Eu já ensino diferente, eu sempre ensino que, né, o investimento ou a aplicação de um recurso, né? Quando eu falo aplicação, não é aplicação em títulos financeiros, não. Pode ser qualquer valor que dê entrada no ativo. Então, onde foi parar o dinheiro é sempre débito. Da onde veio? É sempre crédito. Veio do capital social. Então, é crédito, capital social. Veio de fornecedor porque concedeu um crédito. Então, o crédito, o lançamento a crédito vai no fornecedor. Você vai pagar ele ainda, né? Mas o banco é diferente, né, professor? O banco é diferente. O banco te dá um extrato credor, como é que é isso? Não, é que para o banco é uma dívida. Agora, na tua contabilidade, a tua conta bancária tem saldo devedor. Por quê? Porque você fez um investimento, ou seja, você aplicou um dinheiro no banco, mesmo que não renda juros. Não é? Vamos entender a aplicação, né? Na língua portuguesa é meio... uma palavra serve para muita coisa, né? É onde foi parar o dinheiro. Então, o dinheiro foi parar no banco, né? E o banco fica como devendo para você. Então, ele tem uma dívida, por isso que é saldo credor. O que o banco fez de lançamento na época? Ele pegou e, quando você fez o depósito no banco lá, no banco X, ele debitou caixa pela entrada, debita a caixa, porque entrou dinheiro, fez a entrada, e creditou a conta corrente sua, né? Com o seu nome. Então, ele está devendo para você. Por isso que a conta para o banco é devedora e ele te informa um saldo credor, porque você tem o crédito com o banco. Entendido? Então, aulinha de contabilidade básica no meio de uma aula de contabilidade avançada. Vamos seguir em frente. Contabilização de operação de investimentos pelo custo. Exemplo 2 ainda. Então, agora é o seguinte, a investidora resolveu, em seguida, comprar mais 1.000 ações por R$1. Só que agora, com a valorização do mercado, ela pagou um ágio de 5%. Ou seja, o que é um ágio? Ela pagou um sobrepreço. Né? Pagou um juro, um sobrepreço, um ágio. Como que fica a contabilização disso? Então, nós temos lá a contabilização da operação de investimento pelo custo. Exemplo 2. Nós temos Companhia Delta.
vai dar entrada, né, a débito. Onde foi parar o dinheiro? Lá na Companhia Delta. Comprei 1.000 ações, né? Então o valor delas é R$ 1.000, é R$ 1 cada um. Só que quem vendeu cobrou um margem, 50. Então 50 vai para o investimento também, né? Faz parte do custo. Saiu do caixa quanto? Então é a origem do dinheiro. A origem do dinheiro é crédito, então vai a crédito de caixa, né? 1.050, entendeu? Ah, você podia fazer separado? Pode, mas você pagou o valor inteiro, né? 1.050. Você não pagou, você não fez uma transferência, não fez um Pix de 50 e nem um Pix de 1.000. Você fez um Pix de 1.050. Ou uma transferência, ou um DOC, um TED, né? Hoje em dia não se fala mais em cheque, vamos fazer um cheque. Né? Acho que quase ninguém tem mais tal do cheque. Eu, pelo menos, já faz alguns anos que eu joguei fora o talão de cheque, não tenho mais. Não precisa. Você com o celular, você não precisa de talão de cheque. Não precisa mais nada, né? E olha que eu sou velhinho, já sou do século passado, como falei para vocês, né? Então não uso cheque também, né? Muito embora alguns companheiros do século passado ainda usam, né? Não precisa usar, não. É tão fácil, a tecnologia é tão fácil. No exemplo 3, então. Vamos lá. Contabilização de uma operação de investimento pelo custo. Continuamos ainda nas operações pelo custo. Não entramos ainda na equivalência. No método de equivalência patrimonial. Nós vamos ver na sequência. Ó, a investidora recebeu R$ 150 de dividendos da companhia Delta XY, antes de completar 6 meses da compra dos 2 lotes de ações. Vejam, aqui o que determinou a legislação do imposto de renda? Fizesse esse seguinte lançamento. Eu vou debitar caixa e banco porque entrou o dinheiro, então aumentou meu saldo lá no banco, né? Referente aos dividendos. Não vou acreditar uma receita, gente. A legislação manda que eu faça isso. Legislação do imposto de renda. Acredita direto o investimento da companhia Delta, reduzindo o investimento. Não sei se vocês estão lembrados que eu acabei de falar, né? Falei anteriormente aí que a legislação entendia que se você fez um investimento a menos de 6 meses, esse valor estava incluso no preço. Bom, a lei mandou fazer assim. Nós estamos respeitando a lei. Eu lançaria uma receita lá de, né? Uma receita de dividendos, de alguma coisa assim. Aliás, que como tudo isso é isento de imposto de renda, o certo mesmo era existir uma conta no patrimônio líquido lá, que você pudesse fazer todos esses lançamentos, tanto de equivalência patrimonial, como de dividendo, né, de investimento. Já está tudo isento mesmo, deveria ter uma conta só de dividendos recebidos lá no patrimônio líquido. E que já reservasse esse dinheiro, né? Se isso aí fosse uma coisa não operacional, uma coisa, né? Já para não mexer no resultado operacional da empresa, né? Mas são teses, né? Que futuramente talvez a gente venha discutir aqui, né? Porque alguém achou por bem que estava errado, né? Fazer isso aí. Eu acho que está certo, mas também não vou dizer que esteja errado, entendeu? Que está totalmente certo. Pode ser que, né, arrume outra forma de contabilizar isso aí. Né? Por enquanto, a lei manda fazer isso. Agora é o seguinte, agora a investidora recebeu R$ 200 de dividendos da companhia X, Delta XY. Né? Após completar 6 meses da compra, então passou de 6 meses, né? Depois de 6 meses da compra, agora sim, agora nós vamos fazer o seguinte lançamento. Ó. Eu vou debitar o caixa ou bancos, né? Provavelmente é banco, dificilmente se fala em caixa, né? Com os dividendos, referente aos dividendos, né? Sobre os 2.000 ações, R$ 200. Pô, um belo dividendo, deu 10%.
e vou creditar uma conta de receita, dividendos, participação, né? Bom, aí nós encerramos o método de custo e vamos iniciar o método, né? O MAP, que se chama, hein? O pessoal chama de MAP, gostam de. Quem gosta de sigla aí, tem uma sigla nova aí. Nova, né? Modo dizer, uma sigla antiga, né? MAP, que é método de equivalência patrimonial. Eu fico falando MAP vai saber o que é MAP, né? Leigo, né? Aquele pessoal que fala, né, dos contadores na sala da contabilidade é só sigla, né? Acho que para ninguém ficar sabendo do segredinho deles lá, né? Ó, artigo 248 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, dispõe sobre os investimentos das sociedades por ações. Lá estamos nós de novo na legislação. Então nós vamos primeiro ver a lei, né? E na sequência a gente vai fazer a parte prática também, ok? Então no balanço patrimonial aí da companhia, os investimentos em coligados e controlados, isso é o que diz o artigo 248, por isso que eu estou lendo. Em outras sociedades que fazem parte do mesmo grupo ou estejam sob controle comum, serão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas. Então, redação dada pela Lei 11.941 de 2009. Então, agora, como e quando que vai ser avaliado os investimentos pelo método da equivalência? O valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base no balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado com observação das normas desta lei, na mesma data ou até 60 dias no máximo antes da data do balanço da companhia. No valor do patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócio com a companhia ou com outras sociedades coligadas à companhia ou por elas controladas. O que quer dizer isso aí? Na verdade, você pode fazer uma coisinha aí meio errada também, né? A lei permite, né? Eu estou falando para vocês, a lei estraga a contabilidade, né? Mas é uma facilidade, né? Para que haja tempo hábil para a investidora ajustar os seus investimentos. Só que ajuste pode ser um balancete levantado para esse fim, né? Com 60 dias antes do balanço, para você poder fazer a equivalência, né, na tua empresa. Esse balancete é da controlada ou da coligada, entende? Você, como controladora, pede para levantar o balancete 60 dias antes. Por exemplo, fechar o balanço 31 de dezembro, você pede de outubro, porque você sabe que às vezes o balanço da tua coligada vai demorar 3, 4 meses para sair, né? E o contador lá, ele é apressadinho, igual eu, né? Então já quer o balanço antes. É possível, sim, com 60 dias de antecedência de encerrar o exercício. É um risco, porque pode levar informações falsas, como sempre leva, né? A empresa pode, nesses 60 dias, dar um prejuízo grande ou contabilizar alguma perda e fica prejudicado o resultado. O valor do investimento será determinado mediante a aplicação sobre o valor do patrimônio líquido referido no número anterior, né, aqui, a porcentagem da participação do capital na coligada, né, ou controlada. Então é assim que eu apuro e faço a equivalência. Então a diferença entre o valor do investimento de acordo com o número 2 e o custo da aquisição, corrigido monetariamente, somente será registrada como resultado do exercício. 2 pontos. A. Se decorrer lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada. B. Se corresponder comprovadamente a ganhos ou perdas efetivos. C. No caso da companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 1º. Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste artigo,
serão computados como parte do custo de aquisição e saldos de crédito da companhia. Acho que investimento é acordado. Se ela está como resultado do exercício, não. Caramba, eu pulei aqui. Então, estava aqui, o valor do investimento, eu vou repetir aqui porque pulou, não vou refazer o vídeo por causa disso aí. Então, só vou repetir. Então, o valor do investimento será determinado mediante a aplicação sobre o valor do patrimônio líquido referido no número anterior da porcentagem de participação do capital da coligada ou controlada. A diferença entre o valor do estava aqui, né? A diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número 2, e o custo de aquisição corrigido monetariamente será registrado como resultado do exercício. Então, o resultado da correção, né, da equivalência, é o resultado do exercício. Se decorrer lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada, se corresponder comprovadamente a ganhos ou perdas efetivas, no caso da companhia aberta, com observância das normas expedidas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então aqui vejam que somente será registrada como resultado do exercício. Só que não diz como que onde que você lança, né, se não for o resultado do exercício. Então diz que você vai lançar na DRE. Parágrafo 1º. Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos desse artigo, serão computados como parte do custo de aquisição e saldos de créditos da companhia contra as coligadas e controladas. A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no item 1. De acordo com o pronunciamento aí do CPC 18, as participações em coligadas e controladas, elas devem ser avaliadas pelo método de custo ou equivalência patrimonial. Um ou outro, nós já vimos, né? Conforme o pronunciamento, coligada é a entidade sobre a qual a investidora mantém influência significativa. O que é influência significativa? É a existência de poder de participar das decisões financeiras e operacionais da investida. É presumido que existe influência significativa quando a entidade possui 20% ou mais de ações ou das cotas com direito a voto da investida. A entidade perde a influência significativa sobre a investida quando ela perde o poder de participar nas decisões sobre as políticas financeiras e operacionais daquela investida. Controlada é a entidade na qual a controladora, diretamente ou por meio de outra controlada, tem poder para assegurar de forma permanente preponderância em suas deliberações sociais e de eleger a maioria de seus administradores. De acordo com o pronunciamento, quando a investidora investe em controladas e coligadas, o método a ser adotado pela variação de investimento é o método do MEP. A palavrinha que chegou aí, MEP. É o método de equivalência patrimonial, exceto quando classificado como valor mantido para a venda. Então, se você manter um valor para a venda, não vai ter o MEP. Vai ser avaliado pelo custo ou pelo custo de oportunidade, né? Pelo valor justo. O método de equivalência patrimonial inicialmente é reconhecido pelo custo e anualmente atualizado conforme o patrimônio líquido da sociedade investida, proporcionalmente ao percentual da investidura. Em caso de recebimento de dividendos, é realizado no crédito na conta de investimentos.
O método de custo ele é reconhecido pelo custo inicial e avaliado pelo valor justo. Quando a sociedade recebe dividendos, é lançado diretamente na receita. Ó, então, voltando de novo lá no artigo 415 do regulamento, né? Os lucros dividendos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional, mas conforme foi mencionado, né, no parágrafo 1º do mesmo artigo, os lucros e os dividendos recebidos de pessoas jurídicas domiciliadas no país poderão ser excluídos do lucro líquido para fins de determinação do lucro real. Ainda o parágrafo 2º, né, do artigo 415 do RIR, trata que não se aplica aos lucros ou aos dividendos auferidos após a alienação ou liquidação de investimento avaliado pelo valor do patrimônio líquido, ou seja, pelo método do PEP, quando não tenham sido computadas na determinação do ganho ou perda de capital. Ou seja, o benefício não se estende para investimentos que forem alienados e o lucro realizado após a sua alienação não tenham sido contabilizados anteriormente como receita de equivalência patrimonial, aumentando assim o valor do ativo e o resultado possível na alienação. Vamos agora para a parte prática, né? Parte prática da contabilização de investimentos avaliados pela MEP, né? Pela equivalência patrimonial. Vamos lá. Exemplo 1. A companhia Delta adquiriu 20% das ações da Gama S.A., que atualmente possui um patrimônio líquido de 1 milhão, pelo valor de 200 mil. Adquiriu 20%. A contabilização inicial, ou seja, na compra das ações, segue o mesmo procedimento dos investimentos pelo custo de aquisição. Então, o investimento inicial é sempre igual, nunca muda, eu falei anteriormente já. Se houver ágio ou deságio na transação, segue também o mesmo modelo de lançamentos que eu passei para vocês anteriormente no método de custo. É tudo igual. Então, o procedimento é o mesmo. Não vou ficar repetindo aqui. Como que eu vou contabilizar isso? Então, na companhia Delta XY, que é a compradora, né, investidora, vou debitar investimentos, abrir o razão, a ficha com o Gama SA, né, dentro do subgrupo investimentos, e vou lançar os 20% das ações compradas pelo valor de custo. Investimento, quanto que foi o investimento, onde foi aplicado o dinheiro, investimentos no ativo não circulante, na conta da Gama. Caixa e bancos, ou bancos, né? Os 200 mil pela saída. Foi a origem do dinheiro. Então aqui eu chamo a atenção de vocês o seguinte, que não existe lançamento na Gama S.A., né? Pois os títulos apenas mudaram de proprietário. Né? Não vão querer inventar lançamento aí na Gama. A Gama não lança nada. A Gama só vendeu as ações só mudaram de dono. Né? Então, se for adquirido em bolsa de valores, muda-se a titularidade junto ao custodiante, né? Ou até mesmo a corretora que faz a custódia para o novo proprietário das ações. Isso quando é adquirido em bolsa. Né? Então, a empresa Gama, em 31/12, apresentou seu balanço patrimonial demonstrando que tem um patrimônio líquido de 1.200 milhões. Como que nós vamos fazer a equivalência do patrimônio? Foi funcionar assim. A companhia Delta XY deve calcular 20%, que foi o valor foi o percentual que ela adquiriu, né? Sobre o patrimônio líquido de 1.200 milhões da companhia Delta, companhia Gama. Valor que deu 240 mil. Valor atual do investimento, 240. Está atualizado. Valor do investimento foi 200 mil, então eu tenho um ganho na equivalência de 40 mil.
eu tenho que fazer o lançamento na companhia Delta, que foi a compradora, né? Então, só faz na compradora. Então, investimento Gama SA, né? Equivalência de 40 mil, equivalência patrimonial de 40 mil. Opa. Então, estávamos aqui. Então, 40 mil reais foi a receita com equivalência patrimonial. Exemplo 3. A empresa Gama, em 31/12, apresentou em seu balanço patrimonial demonstrado no patrimônio líquido R$ 900. É outro exemplo. Agora está aparentemente dando prejuízo, né? Ó, 20% sobre 900 mil deu 180 mil o valor do investimento. Tinha investido 200, agora o investimento vale 180. Ou seja, houve prejuízo na Gama. Eu vou ter que contabilizar essa perda na equivalência. Debita a perda com equivalência, acredita o investimento, porque o meu investimento ajustou, né? Eu tinha 200, agora vale 180. Pessoal, então com isso aqui, nós encerramos esses métodos de avaliação, né, de investimento. Espero que tenham gostado da aula. Deixe aí o seu joinha, seu like, façam seus comentários e não deixe de fazer a inscrição no meu canal. E pessoal, até a próxima aí, ok?